Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade de que eu seja plenamente iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei. Isso é possível, pois que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Eu vou fazer a leitura aqui daquele texto, né, que eu recebi por inspiração ontem e quero a opinião de vocês, tá bom? Consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de meu ser. Peço que me reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, pois meu propósito final é te expressar. Eu peço, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se revelem as minhas percepções. Gratidão, Mestre amado. O que vocês acharam? Perfeito. Se ficasse no Eu plural. achei espetacular, achei maravilhoso. Se ficasse no plural, para todos nós ou individual, o que vocês acham mais interessante? Eu acho essa específica individual, porque cada um também está acompanhando uma leitura com você, está falando por si, né? Tá. Então, Até porque quando você fala na primeira pessoa, fica mais entendido para quem escuta do outro lado. Quando você vai falar na terceira, não é? Às vezes passa alguma coisa despercebida. Na primeira pessoa é mais, chega mais, do meu ponto de vista. tá bom. Então eu vou colocar lá no grupo de estudo, né, onde todo mundo está. E aí a gente pode começar a fazer antes das aberturas, né, da reunião. Isso. Muito bem. Ele menciona nas cartas, em vários trechos disso, eu até anotei, e eu, de manhã, antes de ler, eu faço, são tipos de orações. Ele fala muito, né, da gente abrir a mente para que ele assuma o comando, É, né? que a gente tem que permitir isso, né? É. Pedir para que isso aconteça. Oi, Celina. Olha, realmente foi uma iluminação aí que você teve, viu? Muito lindo. Gratidão à consciência divina. Solange, você lê para nós, por favor, página 109. Lá em cima, né? Uhum. Começar no primeiro parágrafo, né? Pode? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai.
Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam. Como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois, o que acontece? Perguntou uma mulher. Então, você entra no estado de ser, que é dirigido por Deus. Isto é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo. É não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite, energia aumentada. É saúde e é a satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las. E é um estado muito gratificante, né? Poder vivenciar esse estado divino em que Deus comanda, controla, assume. Para quem leu o livro A Vida Impessoal, tem um grande encontro, né, com o que diz aqui nessa frase, quando a gente se aquieta e sabe que é Deus quem habita em nós, quem controla, quem vivencia, quem experiencia. E é uma coisa bem fácil da gente aceitar isso, porque se a gente parte do princípio de que Deus é tudo, de que Deus é todos, e que Deus é a única coisa, entre aspas, né, que existe, e tudo é Deus, mesmo o que a gente chama de espaço vazio, né, que na verdade não é, nem aqui no planeta Terra, nem dentro do planeta Terra, e nem no universo, né, fora do planeta Terra, tudo é esse mesmo Deus. Então nós também somos, com a possibilidade de não querermos ser, por conta do ego. E aí é uma vida triste, né? Mas quem não conhece nem essa tristeza. O ignorante ignora que ignora. Por um lado é bom, né? Por outro é bem ruim. Vamos? Por que os rabinos não nos contam essas coisas? Diziam várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o Pai, somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. E porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade. Aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minha palavra em prática, a cada dia serão salvos da atribulação que a humanidade agora suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai. Mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isso, nunca encontrarão o reino de Deus. Não entrarão no reino dos céus. E Como ele, entraremos? só para dizer que ele acabou de dizer que o reino dos céus, né, o reino de Deus, está dentro de cada pessoa, está dentro de cada um de nós.
E se a gente virar as costas, né, a gente vai continuar sofrendo. E é essa coisa, né? Não querer ver, não querer entender, não querer saber. Vai viver nessa tribulação a vida toda. Porque a tribulação é uma coisa normal, natural, né? Da terceira dimensão, do planeta Terra. Porém, a gente pode vivenciar todas essas experiências sem que elas sejam tribulações para nós, né? Que elas sejam simplesmente experiências, lições, aprendizado. E aí tudo fica muito mais fácil, né? Dá boa noite aqui para o meu amigo Oswaldo Borges, que chegou também. Oi, Oswaldo. Oi, boa noite a Boa noite. todos. Bem-vindo. Bons Boas estudos energias para para nós. você, boas energias. Obrigado, te recebo. Oswaldo, a gente está na página 109 e a gente está indo lá para o penúltimo parágrafo. Como entraremos Ok. no reino? Acho que é isso, né, Solange? Como entraremos no reino? Eu já disse. Vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo o que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos, e finalmente os abandonem todos. Então poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai está fazendo o seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Lembrando que esse trecho aqui está se referindo à carta 6, onde Cristo, né, aconselha que a gente faça aquelas anotações sobre aquilo que a gente não quer mais, né? A meditação que a gente faz de domingo. Quando ele fala, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai, pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos e finalmente os abandonarem todos. Então é só a gente com a gente mesmo, não precisa alguém vir falar, você, né, é maldoso, você fala palavras. A gente vai dizer, não, eu não, só não. Eu só falo a verdade. É que eu não tenho papo na língua. Eu falo a verdade, doa a quem doer. Tem gente que tem esse hábito de ser mal educada a ponto de achar que é verdadeiro o suficiente para ficar ofendendo as pessoas, né, na cara delas. Mas ela só vai perceber isso quando ela perceber isso, não quando alguém falar. Então, quando a gente perceber, poxa, né, acho que eu pisei na bola, falei lá com a pessoa ficou triste, ofendida. Eu não gosto de magoar as pessoas. Então, aí a gente leva para a consciência divina essa nossa maldade, né, que ele fala aqui. E pede perdão, e pede força para a gente se limpar desses pensamentos, palavras e atos malignos. E aí a gente consegue ir se limpando, né, a ponto de realmente poder participar da festa, né? Porque sujos a gente não entra. E se entrar, a gente fica com vergonha de ficar, né? Então a gente acaba voltando. Para que a gente possa sair dessa roda de samsara, a gente precisa se libertar disso. Fala, Oswaldo. Tranquilo, tá tudo beleza. Tá bom. Continuamos, então?
essa parte aí é muito boa para a É, gente refletir, porque é difícil de vivenciar, né? É, A gente sabe, mas vivenciar isso é que são elas. mas a Aí é gente que está o nosso precisa. exercício diário. eu vivenciei dois momentos esses dias, foi muito interessante. E na hora eu lembrei de pai, mãe, vida. Na hora eu, pai, mãe, vida, me ajude. Eu. E eu saí dali assim, ainda com vontade de comentar, não vou mentir. Saí dali com aquela coisinha, comenta, comenta, não comenta que isso passa. E tá. Passou um dia, no outro eu não sabia mais. Boa. Aí aconteceu outro. Eu fiz o mesmo exercício, mas tem um negocinho que fica dentro, assim, sendo É, então, comenta, mas né? é esse negocinho que a gente tem que Botou aprender para assim, nem acontecer esse negocinho, a gente é, fica, mas né? assim, já Porque fiz o aí primeiro, já fiz o segundo, então é mais fácil daqui para frente. Não é coisa do outro mundo, mas é uma coisa que eu não olhava assim como que tudo está dentro de mim. Não olhava assim. Tudo está dentro de você, né? Aí agora não é fácil olhar que tudo está dentro de mim em determinadas horas. Não, não é fácil. Porque vem do outro, mas o outro é meu espelho. É. Então, eu estou trabalhando isso através. Eu chamo pai, mãe, vida que vai dar pouco. Vai passar e vai passar. Eu vou Sim. esquecer. E realmente, eu estou falando agora, porque agora eu posso dizer. Eu não disse nenhum fato, tá vendo como eu estou legal? Disse nenhum fato, mas me libertei daquele, lá daquela coisinha dentro. Fala, fala. E a gente fazia isso antigamente de uma forma tão simples, tão comum, né? Natural, tudo É, tranquilo. Natural. como criança, realmente, todo mundo dizia que eu era bestalhada. A mamãe dizia, você vai apanhar na cara dos outros. Porque era assim. Todo mundo. Eu chorava quando uma amiga minha ficava de mal de mim, acredito. Que as menininhas não ficavam de mal, fazia assim, passar, quando passava, né? É. Ave Maria. Quando a menina fazia aquilo comigo, ai, não, não, quero não, quero não. Você é abestalhada. Mas eu continuo abestalhada. É da pessoa. Mas agora tá, né? Antes de se abestalhar, chama pai e mãe vida, né? Agora, Hum, Isso mesmo. pai, eu achei interessante porque veio assim, pai, mãe, vida, me ajude. Aí, desse jeito, não foi coisa arrumada, nem oração, não, não. Foi a palavra que veio assim e foi bom. Simples igual uma criança quando pede alguma coisa para a mãe, né? Foi bom, agora não vou descer mais, viu? Vou descer mais. E aos poucos aí eu não vou mais nem sentindo. E eu já não sentia muita coisa, agora eu vou derrubando mais outras. Vou ficando mais banana. Mas é melhor, é mais tranquilo. É melhor. É isso Continuamos. aí. Uma mulher exclamou: Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham-me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinham um anseio de saber a verdade, como tinha sido me dado pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita, como eu acreditava e percebi. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento.
Encontraram uma criança com pão e peixes, e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não era nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria, tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Tem uma frase aí que eu acho bem interessante. Ele diz: afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo, com certeza, de que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tornada visível. Então, tudo que nós podemos ver, né, tudo que é matéria, que não é sólida, é a mente de Deus, é a mente poderosa de Deus. Observando os pães e o peixe, ele sabia que era a substância de toda a matéria tornada visível. Então, tudo que a gente vê é a mente de Deus. Algumas pessoas falam, né, que nós estamos na mente de Deus, que nós somos pensamentos de Deus, né? Como se nós fôssemos um número também. O número tem uma representação, né? Se você falar em número 7, ele representa 7 unidades, né? Cada um de nós é um número. Se somando com outras pessoas, nós somos outro resultado, né? Somos outros números. Mas lembrando que tudo é a mente de Deus. E no Kaivalyo também, né? Pelas leis de Hermes Trismegisto, fala que o mundo é mental, o universo é mental, né? Tudo é mente. Tudo é um pensamento. E se a gente fizer uma outra correlação com o Kaivalyo, assim como está em cima e embaixo, se a gente pensar no universo como uma mente pensante, né, vibrando, a nossa mente também, por menor que seja, né, como Cristo fala que nós somos a cabeça de um alfinete, né, a nossa mente também tem pessoas lá dentro. Quando eu penso em vocês, vocês estão dentro da minha mente. Né? Quando vocês pensam em mim, eu estou dentro da mente de vocês. E para cada um, eu devo representar uma coisa diferente, né, do outro. Porque nós nos relacionamos com essas imagens, né? Vocês, para mim, são imagens, principalmente agora no computador, né? A gente é uma imagem em movimento, a gente não é o ser real. Por mais irreal que eu seja, né, a minha carne está aqui desse lado da tela de vocês. Então nós somos projeções. E quando a gente se olha também, quando a gente se pensa em nós próprios, nós também projetamos a nossa ideia sobre quem nós somos. Se a gente se achar uma pessoa ruim, logo nas leis da existência, né, tudo aquilo que você acredita ser bom ou mal, naquilo você se torna. Então, se a gente acreditar que o mundo é bom, ele vai se tornar bom. Se eu acreditar que eu sou bom, eu vou me tornar bom. Se eu acreditar que vocês são boas pessoas, vocês vão ser boas pessoas. Ainda que sejam só para mim, né? Que cada um de nós. Então isso significa, se eu vejo o bem em tudo e em todos, esse bem vai surgir na minha vida. Tudo que acontecer é para o bem, é bom, é natural, faz parte. Então é uma questão de como a gente vê a vida e como a gente vê a nós mesmos, a cada um de nós, aquilo que nos cerca. É o copo com metade de água.
ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Uma escolha, né? De como a gente quer ver a vida. E de fato isso já está desde os primórdios dos escritos, da religiosidade, né? Da história bíblica, por exemplo. Lá, quando no Gênesis ele fala que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele diz tudo, ele diz exatamente isso que você acabou de dizer. Você, Roberto, é a semelhança, a imagem e semelhança do que eu tenho dentro de mim. Eu enxergo o Roberto conforme eu já imaginei e já o concebi em mim. Eu enxergo todos vocês assim, como a minha imagem e a minha semelhança. A minha semelhança, que eu quero dizer, é a semelhança daquilo que eu estou emanando. Eu enxergo com os olhos que tenho. Então, porque no mundo de lógica que nós vivemos num mundo de imaginações. Os religiosos, muitos religiosos, principalmente do mundo evangélico, de onde eu emergi, eles gostam muito de chamar os católicos de idólatras de imagem. Mas o que acontece é que todo mundo religioso é idólatra. Porque ele cultua a imagem que ele tem. O que é mais perfeito lá no catolicismo é que as pessoas eles trabalharam tanto esse poder da imaginação que eles puderam colocar isso para fora nas esculturas. As imagens belas de Maria, as imagens belas de Jesus e todos os santos que eles esculpiram. A imaginação foi tão poderosa, que ele conseguiu retirar ela do fundo e trazer à tona nas esculturas. Basta a gente olhar, eu gosto muito de citar as obras de Miguel Ângelo. Então, muito perfeito. Lá a única diferença que tem eles são autênticos. Lá eles trouxeram aquilo que eles imaginam para fora. Agora, o mais idólatras somos nós que somos idólatras e não admitimos, no caso, no mundo evangélico. A gente era idólatra, porque toda a fé para fora é idólatra. Toda a fé no outro, na imagem, é idólatra. Está idolatrando a imagem que eu criei. Eu enxergo lá, para eu materializar a minha fé, eu tenho que ter aquela imagem. Porque as raízes da minha fé estão fincadas naquilo. Agora, isso está errado? Não está. Porque no mundo da percepção que nós temos, com as percepções que nós temos que utilizar os hologramas, as imagens que a gente tem. E é isso que é jogado em tela. Nas outras pessoas, nos objetos que a gente tem, onde quer que esteja, ali está a nossa imagem, os mitos que nós criamos. Agora, à medida que nós vamos caminhando na espiritualidade da nossa consciência humana, que nós vamos espiritualizando a nossa consciência humana, as nossas imagens estão ficando mais purificadas. Elas estão se elevando. Daqui a pouco nós vamos enxergar as imagens como luz pura, como aqueles 3 discípulos de Jesus enxergaram lá no Monte Tabor, como luz pura, andando lá para cá. E um enxergou Elias, o outro enxergou Moisés e o outro enxergou Jesus. Mas cada um segundo a sua visão e a imagem que ele tinha dentro. Então se elevou no conhecimento a tal ponto dele poder enxergar já com uma imaginação bem mais elevada, bem mais transparente. E nós vamos nos elevando isso aí, a nossa imaginação criativa, ela vai ficando cada vez mais bela quando nós pudermos falar em verdade, como dizia Jesus. Por que ele falava, sempre repetido, em verdade? Porque ele falava em verdade descendo do Pai e a mesma verdade sem alteração aqui no Filho, na matéria, no homem. Então, é a harmonização da existência com a espiritualidade.
Então, ele já estava verdadeiro, ele estava íntegro aqui na vida, ao ponto de não distorcer a intenção primeira do Pai, da consciência divina. Então, por isso que ele falava, ele afirmava, em verdade vos digo, em verdade do lado do Pai e em verdade do Filho, que nós nos tornamos um. Eu vos digo isso. Então, e é para isso que nós estamos caminhando. Nesse ponto, a imaginação dele ficou tão criativa, tão poderosa, que ela se tornou luz pura, translúcida. A nossa ainda é opaca. A nossa imaginação ainda é azul, ela é vermelha, ainda é verde, é amarelo, mas ela está ficando uma imaginação mais elevada, mais criativa, mais aproximando da realidade, da intenção do Pai. E assim, é com esse olhar que nós vamos olhando as coisas. À medida que a gente for trabalhando e elevando essa nossa imaginação, esse olhar amoroso ele vai brotando de uma forma in natura, uma forma que sai de dentro e sem alteração. E aí a gente começa a ver o belo. Sem a interferência da nossa vontade pessoal, muitas vezes, sem o conhecimento da nossa vontade pessoal. Porque nós vamos nos tornando cada vez menos idólatras. Cada vez menos idólatras. E cada vez mais aproximados da realidade. Nós estamos aí trabalhando 100% com o Espírito purificado, que é o Cristo. É o chamado Espírito Santo, é o Espírito crístico. Então, esse Espírito é que vai alavancar, ele que vai ser a direção das nossas criações. E aí a luz ela vai propagando através de nós, ela vai expressando por nós cada vez mais com uma pureza transcendente. A nossa consciência humana ela vai ficando translúcida conforme é a intenção divina. Ah, mas a intenção do Pai era isso. A intenção do Pai era passar nós pelos caminhos que nós estamos passando. Se a gente não adquirisse esses caminhos, para a gente voltar naquela condição do estado de concepção, conscientemente a gente voltar lá, para a partir de lá, servir de base para nós andarmos para frente, nós ainda não somos filhos do Espírito. Só quando a gente voltar conscientemente para esse estado da concepção em nós, voltar conscientemente naquele estado em que a criança era ignorante dele. Não, agora nós vamos voltar sapiente, sabendo dele. A partir dali, a gente trabalhar na espiritualidade superior, mais além. Se a gente chegar lá, na espiritualidade superior, sem esse conhecimento, nós vamos cometer engano. Porque, igual o Cristo fala, vocês são ignorantes do que é verdadeiro e falso na espiritualidade mais além. Então, é preciso tornar consciente disso. Então, eu vejo que nós estamos no estágio em que precisamos estar. Nós estamos treinando esse olhar, isso que a De Fátima falou, mas isso encontrou uma ressonância tão forte em mim, porque o mesmo que acontece com ela, acontece comigo. Muitas vezes vem lá, não, comenta. Não. O Cristo disse para a gente evitar as conversas alarmistas. E que tipo de conversa alarmista é essa? A conversa que a energia pode alastrar no meu corpo todinho e deixar minhas células do meu corpo todo triste. E daqui a pouco eu estou doente, não sei de onde nasceu a doença. Mas por conta da conversa alarmista. Então, aí eu olho que não, Cristo disse que não. Eu preciso de ti, mestre. O senhor passou por aqui, disse aqui, eu não sei como é que eu devo agir, mas me ensina aqui. Não quero te usar como muleta espiritual, mas eu preciso. Foi tu que prometeste que estaria comigo até que eu pudesse andar com as minhas pernas. E eu estou pelejando, mas ainda estou muito desequilibrado. E aí, de imediato, vem o alívio. Porque ele dá. Porque nós estamos esforçando. Mas essa mudança não ela vai sendo feita sem o nosso conhecimento. Ela não é da nossa competência
humana, física. Ela é da competência do pai. E ele trabalha onde precisa trabalhar. Por isso que vem para nós é na medida. Se veio aquilo é porque é na medida. Nós estamos prontos para receber. É o que eu percebo disso aqui, viu, Roberto? Também só para corroborar o que você falou. Eu achei muito interessante isso aí. E é uma coisa que Realmente é uma verdade. vem do alto, né? Entre aspas. Não é que a gente consegue subir, mas é uma coisa que desce até nós, né? Desce no E sentido figurado, né? isso, porque dessa aqui. É. Quer falar, De Fátima? Quero. Quando o Oswaldo falou da obra de Michelangelo, eu gosto muito de arte. Aí, como é que eu olho essa obra de Michelangelo? Eu acho que no momento que ele fez aquela obra belíssima, ele estava iluminado. Muito. Agora, não acredito que tenha sido a ideia dele o que fizeram. Aí é quando entra a ótica. Se você olhar a obra de Aleijadinho, é divina, Deus do céu. divina, é divina, é luz, né? Mas nós, humanos, humanoides, que eu chamo humanoides, temos óticas de quê? Crítica, condenação. Não temos a percepção da luz que eles tiveram naquele momento. Porque naquele momento eles deviam estar só luz, viu? Eu não acredito que eles estavam. Não, porque eu vou fazer isso aqui assim. Não. Aquilo saía, brotava. Então, eu olho esse tipo de arte que a gente está falando como isso. E nós, seres humanos, tivemos essa pouca entendimento, né? E levamos para um sentido tão sem propósito, né? Mas se a gente for olhar a real da luz que inspirou aquele boneco fazer, pintar, esculpir, é a luz divina. Só pode. Só pode, não tem É outra. tão divina a obra que não tem. Igual essa do Não, Aleijadinho. Eu nem me lembrei dela, mas, ela meu Deus. é perfeita. Né? E muitas outras, e muitas outras. Estou falando aquela mais comum, né? Comum de conhecimento, não é comum, comum. É comum que chega até um número de massa maior, quando se fala em arte. Mas não é que o comum pequeno, estou falando comum grande, entendeu? Aí eu vejo assim, sabe? Eu vejo assim, como. Eu não sei nem se eu falei isso, deixa isso para lá, deixa isso para outra hora. Agora tá bom até, deixa isso para outra hora. Mas tá bom, até aí eu vi assim, sabe? Gostei da ilustração. Continuamos então? Vamos. Enquanto abençoava o alimento, senti o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mão, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Você viu que ele colocou em negrito, né? Sentindo. Porque é uma certeza, né? O Cristo É. teve essa certeza por conta do deserto, né? De como ele vivenciou aqueles 42 dias no deserto. E a gente precisa ter essa mesma experiência que ele recomenda, né? Ver o que ele viu no deserto. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava, e assim foi acontecendo, até que toda a multidão teve sua fome saciada.
Várias cestas ainda restaram com sobras de alimento, do alimento. Assim, demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente, consciência, tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Mudanças na. Oi? Mudanças na Maravilha esse vibração. pedaço aqui, né? Eu achei esse pedaço Oi? aqui em negrito. Esse pedaço em negrito é bem forte, bem potente, né? É, A mente e consciência, tornada visível pela vibração das partículas. É muito para a gente ir procurar entender melhor, né? É muito gostoso. É porque é uma questão de vibração, né? Quanto mais rápido vibra, mais sutil se torna, né? Quanto mais devagar, mais denso, a vibração é menor e se torna, né, visível, palpável. Coisas para a gente refletir, encontrar, né? Ver, sei lá, meditar. Meditar, meditar, gostei. Bora. mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudança na matéria, Uhum. que o Roberto falou. É. Acontecem como consequência das imagens, movimento poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente, consciência. Quando, com uma consciência amorosa, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Eu acho que esse trecho aqui ele está se referindo, né? O que uma pessoa comum, assim como a gente viu lá no The Chosen, né? Os discípulos dele, falando, mas a gente só tem 5 pães e 5 peixes. Tem 5.000 pessoas, como é que a gente pode alimentar essas pessoas? E aqui ele diz, né? Quando com a consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. E ele coloca isso em letra maiúscula, né? Negrito e maiúsculo. Ou seja, se tem que alimentar 5.000 pessoas e a gente olha para o cesto e vê que tem 5 peixes, o que que a mente do homem pensa? A mente limitada do homem pensa. Só tem 5 peixes, como é que a gente vai dividir para 5.000 pessoas? Enquanto que ele está explicando aqui que o trabalho amoroso do Pai, ou seja, quando uma consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros, fazer o bem aos outros, né? Esse é o ponto. Então, quando a gente tem essa vontade de fazer o bem aos outros, assim como ele tinha vontade de alimentar as pessoas, e ele sabia que era o Pai que ia alimentar essas pessoas. Então ele não viu 5 pães e 5 peixes. Ele viu a multidão alimentada. Ele viu a necessidade sendo satisfeita. Né? O que é diferente da mente comum, olhar que só tem aquilo. Ele viu isso é o suficiente para as necessidades. E assim aconteceu. Porque ele sabia que tudo aquilo, né, os peixes, tudo aquilo era a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria. Se a mente de Deus é a substância da matéria, significa que a gente está num mar de matéria, porque a gente está no mar da mente de Deus.
A substância pode ser criada agora, a partir desse momento, nesse instante. Porque é a mente de Deus. É profundo, né? E ao mesmo tempo simples, né? Bonito. E quando a gente consegue entrar nesse fluxo do trabalho amoroso do Pai, tudo fica muito tranquilo, né? É cair no rio e deixar a correnteza levar. E aí, aquele negócio que nós acabamos de falar, para você ver o que a gente falou sobre a imaginação criativa poderosa. E como você falou aí, ali ele não enxergou três peixes e 2 pães, ele não enxergou 5 alimentos ali. Ele enxergou cestos e mais cestos daquilo, cheio daquele alimento. E aí, como ele enxergou aquilo, que eu falo, ele percebeu, quando ele vale, ele viu, ele sentiu, ele viu isso em consciência, a imaginação dele criou aquilo ali na hora. O Pai trabalhou com aquela imaginação e materializou tudo à vista de todos ali. A Porque necessidade, né? a vontade humana dele estava alheia, ela não entrou, ela não limitou ali, como ele fala aqui. A gente pede, mas eu quero ver acontecer, eu quero ver o resultado. Você está interferindo. Não, eu peço e não quero saber se vai sair ou se não vai. É o que ele fazia. Não tinha interrogação, não tinha necessidade Dúvida. de prova, né? A dúvida. Não tinha, né, vontade de prova. Não. Eu enxerguei isso e o Pai me mostrou, é porque é isso que vai acontecer. Pode partir os pães aí, os peixes. Quanto mais se partia, mais pães e peixes tinha para se partir. Mais multiplicava. Mais e mais multiplicava. E Por conta sobrou. da imaginação criativa não bloqueada pelo conhecimento da mente humana desespiritualizada. A humanidade dele tinha ficado totalmente espiritualizada. Estava alinhada com o Pai. Então não tinha obstáculo. A hora que ele contemplou ela isoladamente ali, que ele sossegou a mente e ele entrou naquela frequência, ele viu o tanto de comida que ia ser disponibilizado. Era tanta comida quanto era o número de pessoas e um pouco mais ainda. É grande, né? É incrível, rapaz, esse negócio. É incrível. Eu não sei se você viu, só fugindo um pouquinho só aqui, mas é só um exemplozinho. Outro dia eu vi um vídeo de um guru lá da Índia. Não sei se você já ouviu falar do Sai Baba. Já. E ele pegar assim, olhar a pessoa ia lá, tinha pedido um cordãozinho que tinha lá uma esfinge, de uma lembrança que ele carregava, umas escritazinhas, foi tomar banho na praia e lá saiu, a água levou. E ele chegava lá e dizia, um papelzinho lá. Ele chegava, olhava na pessoa e começava a balançar a mão assim e tal. Aí pegava o cordão, punha no pescoço da pessoa, mandava ela conferir a esfinge se estava com a escrita certa, e estava lá. Então, é um outro exemplo de imaginação criativa, poderosa, né? Então, é isso que eu falo. Então, quando tem essa imaginação purificada, conforme o Cristo fala aqui, que já não tem mais a divisão entre pai e filho, eles fusionaram e tornaram-se um. Essa imaginação, ela torna visível na sua integralidade. Por que hoje a nossa a situação é ínfima? Porque hoje, por que a gente admira hoje, fascinário? Eu orei para fulano e ele sarou. Eu acho que eu já estou podendo. Na verdade, é porque a gente não conhece. A gente nem tomaria conhecimento disso. Não quer saber se vai chegar lá ou se não vai. Simplesmente as coisas... Você acredita que é com
uma fé esmagadora, não tem dúvida. E aí, quando não tem a dúvida, o que acontece? Os inúmeros cestos de pães e peixes para todo mundo comerem e se fartarem. Né? E com uma qualidade de tempero poderosíssima e adaptada ao paladar de todo mundo. Igual o vinho lá das bodas de Caná. Então, é isso. É para esse lado que nós estamos caminhando. Nós estamos tentando alvejar as nossas vestes. Ou seja, clarear a nossa visão. E aí a nossa percepção, quanto mais próxima da realidade, mais poderosa ela é. E aí, aquilo que a gente criar na imaginação, ele vai materializar. Mas nós temos que ter consciência que isso tem que ser para serviço do outro. Do bem do outro. Nunca para o bem do outro. Oswaldo, então a gente poderia fazer isso a favor dos nesses irmãozinhos nossos carentes, quando a gente estiver com uma alimentação na mesa, expandir essa alimentação para todas as pessoas necessitadas? E se não duvidar, se não duvidar, vamos fazer isso então todos os dias. Nós aqui que estamos lendo isso e tendo essa consciência agora. Expandir esse alimento que nós estamos comendo ali com tanta fartura para essas pessoas necessitadas, que se multiplique para eles aquele alimento. E alimente todos igualmente. Exatamente isso. Houve uma canalização de uns 2 anos atrás, em que foi feito, na véspera do Natal, foi feita uma canalização da Vânia Rodrigues. E pergunta para Valéria, ele pediu para que, abençoando, você imaginasse todo aquele alimento de suas mesas se multiplicando para o todo. E ele faria o trabalho. Então, agora... É isso aí. A gente resolve a fome aí. Está entendendo? Quando nós chegarmos a essa consciência, é isso que vai acontecer. Eu tenho uma coisa bem curta que eu faço quando vou me alimentar. Eu digo assim, peço ao Pai que abençoe aquele alimento e que Ele dê pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Só. Olha que coisa maravilhosa. É curta, mas tem um significado, expande enorme. Antes de Fortíssimo. qualquer alimento que eu for comer, que eu vá me alimentar, eu faço assim, já é prática, aí a gente nem sabe mais como é que faz. É muito puro isso aí. Roberto, naquela hora que você falou da imagem, que a gente vê todas as imagens, né? Não é? Na mente, essa coisa que você falou, lembra? Sim. Eu ia perguntar a você, que tamanho é essa mente? O universo cabe dentro dela, né? Tem uma historinha de Hare Krishnas que eu acho muito bonitinha, né? Deus perguntou para um devoto, quem é maior, eu ou o coração do devoto? Aí o devoto fala, mas é claro que é o Senhor Krishna, né? É o Senhor, totalmente, né? Muito maior. Não. Como é que eu caibo no seu coração? Então, o seu coração, o coração do devoto, é maior do que Krishna. É maior do que Deus, né? É a nossa consciência, cabe dentro. Tá lá. Por quê? Porque nós somos Ele, né? Uma coisa tão simples e muita gente não quer nem acreditar, a pessoa duvida, fala, não é possível. Igual aqui o Cristo está comentando, né? Como pode o reino de Deus estar dentro de nós? Como pode um ser, né, Deus, estar em todos os lugares? Cabe, né?
Gostei. uma alegria, né? Quando a gente reconhece isso, percebe isso. Nossa, muito forte. É. Que aonde você for, tá lá, né? Você não precisa se sentir sozinho nunca mais. Você não é sozinho, E né? o Cristo fala isso, né? Que nós não estamos só, né? Nunca. Nunca estivemos e nunca vamos estar só. Não. É. A gente só E ficou não olhando é para o lado errado. assombração, é real. Hum? E não é assombração, é real. É real. Quem tem Não é medo, assombração. você viu que a gente, na condição de ego, a gente tem medo das coisas do espírito, né? Você já viu esse negócio, né? A gente tem medo do espírito. É. É verdade. Mas são as coisas que a gente tem que ir tirando, porque nós detestamos o vivo. Olha, quando está vivo, você está enxergando nele todos os defeitos do mundo. Mas nós passamos a adorá-lo depois de morto. Mas se ele se mexer lá no caixão, você sai correndo. Porque é espírito. Você Mas sai não- correndo. Ai, meu Nós Deus. temos medo do espírito. Assim, o ego tem medo do espírito. O homem ego. E ele também detesta o vivo. Mas ele adora os mortos. Lembra lá o que Jesus falou para Maria de Magdala? Mulher, o que estás aí a procurar o vivo no meio dos mortos? Que ela estava lá na cova procurando ele lá. O que estás a procurar o vivo no meio dos mortos? Aonde a gente procura? É interessante isso. Eu não sei se porque eu fui disciplinado nesse tipo de crença, né? Eu trabalhando a vida inteira para ir para o céu. Mas aí, quando alguém chegava e falava, mas para ir para o céu você vai ter que morrer. Não quero morrer, não quero morrer. Para o céu todo mundo quer ir, mas Ó, morrer. quando nós chegamos ao conhecimento dessas cartas, o primeiro contato nosso com essas cartas, eu até contei já aqui no grupo, eu conheci as cartas através do Nivaldo. O Nivaldo viu primeiro, ficou encantado e tal, e aí ele me falou, quando eu vi, olha, as primeiras palavras que eu vi foi em vídeo, audiolivro. Nossa Senhora, quando eu comprei o livro, que eu tive contato com as primeiras palavras, foi uma energia que tomou conta de mim assim, nossa, eu entrei em êxtase, eu fiquei maravilhado. E o mesmo aconteceu com ele. Aí depois ele me contou. Quando veio, ele gritou, não, recebi não. Porque o negócio o êxtase é fortíssimo, é fortíssimo. Mas por quê? Onde é que a gente estava? A gente estava trabalhando para ir para o reino dos céus. Mas para ir lá tinha que ter uma companhia, né? Para você ir lá no cemitério, você tem que ir com a companhia, não pode ir só. Não, o espírito vai lá e ainda te dá uma esgoelada lá ainda, né? Então, para a gente ir para o céu, tinha que ser Jesus para levar. E até chegar lá e entregar lá, porque tá maluco nesse caminho aí? Não dava. Era assim que era a nossa fé. Hoje não. Hoje, olha o que o Cristo está falando. Não, acesse o reino dos céus agora. Tchau, Ana Lúcia. Está aí, o reino dos céus está aí, pode acessar. É só você fazer isso. Vai ter um trabalhinho, mas é só trabalhar. E aí hoje a gente compreende, houve uns negócios desses, igual essa frase da De Fátima aí. Que frase boa, eu até já anotei ela aqui. É poderosa essa frase. Qual foi a E frase? essa que você falou da abençoar a comida. Realmente tem fome, a fome tem que ter, né? Abençoai-se neste alimento e vamos tomar. Dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. A quem tem pão. É muito forte. E anotei esse outro exemplo do Roberto aí também, porque é bom essas sabedorias, né? Para a gente tá recorrendo ela de vez em quando.
Mas é isso aí. Coisa boa é bom. Coisa boa é bom se passar. Continuamos? Continuamos. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isto também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Por que crença? Confirmou para eles a crença de que eu era, que eu era o Filho de Deus. Talvez É crença que como é acreditar. porque lá eles ensinavam, por ele falar diretamente do Pai, com intimidade, porque o Pai estava realizado neles, eles entenderam que ele era o único. Aí, quando ele usou certos termos também, por que eu falo com tanta autoridade do Pai? Porque só eu vi o Pai na plenitude. Então, aí eles entenderam, ele é o único filho de Deus, ele não é filho de homens. Aí era a crença que foi que eles carregavam. E quando eles viram aquilo, não, isso aí, para fazer isso aí é só vindo de Deus, e não, esse aí é o único filho de Deus, isso aqui não tem dúvida, não. E aí eles fixaram mais a fé na pessoa de Jesus. E aí esqueceram de voltar para dentro conforme era a mensagem. Eles não conseguiram ver o caminho de volta. Não. Eles entenderam tudo fixado na pessoa. Eles estavam ali, fitados os olhos no que ele estava fazendo, mas eles não compreenderam o porquê do ato. É isso que o Cristo falou. E aí isso aí firmou, serviu para confirmar a crença e consolidar a crença. Por isso que a Bíblia é escrita do jeito que é. Porque como é que eles iam escrever diferente do que eles tinham compreendido? Eles tinham compreendido assim. E até hoje nós estamos aí nessa crença, né? Hoje nós estamos saindo dela, mas eu falo nós assim, a humanidade de uma forma geral, né? Mas nós estamos pelejando para sair disso. Por outro lado, os rabinos, né? Os homens lá, os doutores da lei, por verem ele fazer o que ele fazia, atribuíram o título de Satanás, né? Filho de Satanás, né? O povo, com a simplicidade, viu que ele era filho de Deus, né? E os doutores, né, com toda aquela pompa, atribuíram a ele o título de filho de Satanás, filho de Beelzebub, né? Então, por mais que andou pouco, eles já tinham andado, né, na percepção, né? Os discípulos. Pois é, porque não tinham nada a perder, né? Em compensação, os rabinos tinham o salário a perder, a reputação, né? O respeito do povo, que era o que interessa, né? Ao ego, ao homem comum, né? Ter esse reconhecimento. Vestir as belas roupas e todo o conforto, né? Que ser um chefe religioso pode proporcionar para as pessoas, né? Boa E alimentação. realmente eles tinham a perder mesmo, porque se você vê na história, o Gamaliel, por exemplo, que era um grande membro lá do escalão superior, lá do Sinédrio, à época ele era o mentor e era o mestre de Saulo de Tarso. Pelo fato de Gamaliel ter absorvido muito dos ensinamentos das pregações de Jesus e ele ter afeiçoado a elas, ele passou a ser um dos patinhos feios do Sinédrio. E aquilo, quando o Saulo de Tarso assumiu o lugar dele no rabinato, ele foi jogado às traças para ir e terminar a vida dele lá no meio do deserto, morando em um ranchinho, na beira de um oásisinho simples, lá no meio do nada. E lá ele acabou a vida dele lá, excluído da sociedade. Quase que excomungado, né? A palavra é essa, excomungado.
E assim aconteceu com ele e com todos os outros que nutriram, de certa forma, uma consideração pelas pregações de Jesus e nutriram uma fé que mexeu com eles. Nicodemos foi um desses, o próprio José da Arimateia. Eles não alçaram voo aos cargos mais importantes dentro do Sinédrio. E a palavra deles passaram a ser palavras vencidas. Lá no julgamento lá que deliberaram pela crucificação de Jesus, lá eles foram votos vencidos. O Gamaliel, o José de Arimateia, o Nicodemos, eles foram votos vencidos. Por causa disso, então, eles passaram a ser patinhos feios lá dentro do que era o costumado. E foram, igual no caso do Gamaliel, ele acabou lá na casa de um casalzinho de pessoas pobrezinhas que morava lá no deserto. Foi para lá que o Gamaliel foi. Lá ele encerrou os dias de vida dele lá numa caverninha lá, pronto. Interessante, Ô, não? Oswaldo, continuamos os mesmos ainda no dia de hoje, né? Mesmo jeito, Continuamos os mesmos em proporção maior. proporção maior. Proporção maior. É interessante. Para você ver como é forte isso, né? Muito forte. Esse analfabetismo espiritual, ele persiste com muita força hoje na sociedade pseudo-esclarecida. Muito forte. Por isso que nós estamos tendo trabalho de limpar a consciência, porque nós estamos emergindo desse mar aí de gente. Mas nós estamos, graças ao Pai, já respirando ares mais puros. Pelo menos isso, né, Oswaldo? Pelo menos. Muito bem, crianças, são 22h23, acho que a gente 23. fez 1 hora já hoje. Mas foi muito proveitoso. Com certeza. Foi muito proveitoso. Eu, pelo menos, achei assim, uma beleza. Valeu. Sempre é. Sempre. E na outra também foi, a gente falou. Então, cada Foi. momento é um momento É, de alegria, de compartilhamento, de êxtase, de pensamento. Tanta coisa boa, né? Que fica para a gente refletir, para a gente aplicar. Olha, eu que já comecei a aplicar, torcendo o rabo da porca, mas eu digo, eu não faço. E pronto, já estou melhorando. É de a gente ficar muito agradecido a essa luz do Pai, a essa luz do Cristo que nos acompanha em todas as reuniões. E ela é sentida assim, sem sombra de dúvida nas nossas reuniões, para poder nos trazer aquilo que a gente está precisando. E o meu desejo sincero, de coração, é de rogar essa boa energia do Pai e do Cristo para que permeie as nossas almas, nossas consciências, e que vá retirando da nossa alma todas as coisas velhas que nós armazenamos aí a partir de uma mente equivocada das nossas observações, das experiências que o Pai colocou para a gente crescer, e que a gente possa ir se purificando a cada dia, a cada reunião, e que nós possamos vencer essas barreiras e aproximarmos cada vez mais de uma dimensão espiritual superior, onde a gente tenha mais liberdade de comunicação com o Pai, uma comunicação recíproca, porque todas as vezes que a gente precisar conversar com Ele, Ele está sempre receptivo e pronto para dialogar conosco. E é esse o meu desejo para todos nós, para todos os que estão tomando conhecimento aqui, e que todos nós cresçamos nessa compreensão interior e que fortaleçamos cada vez mais esse reino dos céus em nós, que essa confiança perdure para sempre no coração de cada um de nós, trazendo essa alegria que nós sempre almejamos em todos os dias da nossa vida, e que a gente vem aqui para trocar as nossas bênçãos. E obrigado ao Cristo por essas aulas. Nós sentimos muito forte a sua sinergia, meu Cristo, em cada reunião.
Obrigado pela companhia de todos nós. Obrigado por estar conosco e nos ajudando a arejar a nossa alma e ajudar a iluminar o mundo. Que sejamos um farol de bondade e caridade para todos, ainda que a gente não conheça os atos de caridade, mas que eles fluam por nós, o que o Pai possa fazer isso através de nós e abençoe a cada um que necessite, como disse a nossa irmã de Fátima, que dê pão a todas aquelas pessoas que têm fome e dê fome a todas as pessoas que estão fartas de pão, fome de justiça, fome de verdade, porque essa fome, essa segunda fome que nós estamos aqui, todos os dias saciando e sentindo mais fome, saciando e sentindo mais fome, porque é fome de conhecimento, fome de sabedoria. E por isso nós estamos a dialogar contigo, Pai, com tanta intimidade, com tanta segurança, com tanta alegria no nosso coração. E é com esse espírito que eu quero agradecer ao Senhor as bênçãos, agradecer ao Senhor, meu Cristo, as bênçãos dessa companhia, de todas essas almas preciosas que aqui estão reunidas e essas que estão aqui a ver esses vídeos através da divulgação no YouTube. Gratidão, gratidão, gratidão. Tudo de bom. Gratidão, meu irmão. Boa noite. Gratidão, Obrigado. gratidão. Uma Boa ótima noite. noite a todos. Realmente. Boa Maravilhoso. Gratidão. Boa noite, gente. Amanhã. Maravilha. Até amanhã. Até amanhã. Até.